Irmãos, quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor nesse momento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, dos versos 16 ao 18. João 3, 16 ao 18. João 3, 16 a 18. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como nós cantamos, Pai, a Tua palavra, precisamos fazer valer a Tua palavra em nós. Senhor, faça valer a Tua palavra em nossas vidas e que possamos sair daqui com o nosso entendimento aberto e que venhamos a praticar o que será proclamado nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos ler novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Palavra do Senhor. Existe uma música secular que no meio dela tem um estribilho, uma parte que diz assim: por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. A gente entende que Deus fala conosco de várias formas. Deus falou com o homem através da mula. E Deus fala com a gente de várias formas, né? Então Deus usou esse autor da nossa MPB para escrever essa linda música, e no meio da música ele escreve isso: por ser exato, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor revela-se, por ser amor, invade, enfim. O que seria isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Por ser exato, o amor não cabe em si. Vou fazer para quem é que não cabe em si, irmãos? Hein? Eu ouvi alguma coisa aí. Quem é que não cabe em si? Oi? Deus. Deus não cabe em si. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Quem se revelou a nós, irmãos? Hein? Oi? Jesus Cristo, correto? E aí na terceira frase ele diz: por ser amor, invade e fim. Quem é que invade o nosso coração? Oi? A Lília está afiada hoje. Ô, Espírito. Perceberam, irmãos? Perceberam a grandeza? Percebeu, Lili? Percebeu, Rafael? Concorda? Então, olha que maravilha. Esse Deus maravilhoso, por ser exato, o amor não cabe em si,
Por ser encantado, o amor revela-se, por ser amor, invade e fim. Quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. A fé do... eu quero convidar você, antes de entrar na coisa, quero convidar a você a meditar no seguinte tema: Deus revelado por Jesus. Deus revelado por Jesus. A fé do povo de Israel baseou-se, desde o início, numa concepção pessoal com Deus. A experiência fundamental foi a saída do Egito, terra de escravidão, em direção à terra prometida, terra da fraternidade. Nós estamos aqui em busca da terra prometida. Assim como o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, nós estamos aqui em busca da terra prometida. E a terra prometida é a certeza que um dia estaremos no céu, gozando da eternidade com o Senhor. Essa é a nossa fé que está depositada no Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Essa experiência de libertação é determinante para a teologia bíblica. Tudo decorre daí, da fé em Jesus Cristo, da fé do amor de Deus por nós, de ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar. O Deus libertador é quem dá a lei a Israel, garante a conquista da terra, oferece o rei ao povo, castiga o povo quando erra. Sobretudo, está sempre pronto a perdoar cada vez que o pecador se dispõe à conversão, ao arrependimento, a uma vida de confissão. Saiba que toda vez que você erra, que você peca, você tem um advogado que te perdoa. É esse Deus que nós temos que ter a compreensão. Nós não podemos compactuar com o pecado, mas nós precisamos ser misericordiosos. Existe uma grande diferença de você viver no pecado e você pecar. E nós não podemos viver no pecado, porque Cristo morreu na cruz por nós. Nós fomos justificados por meio da fé em Jesus Cristo, somos eleitos. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para vivermos em amor. Portanto, Cristo se humanizou, veio a esse mundo, se tornou homem e viveu entre nós e não pecou, derramou seu sangue por nós. Esse é o ponto de partida para a fé em Jesus. Entretanto, ele vai muito além, revelando o rosto do Deus Trindade. Não se trata de outro Deus, é simplesmente a comunicação da forma como experimentava Deus em sua vida. Reconhecia-o ser o Pai, que o acolheu como filho, de modo que a humanidade do Filho passou a fazer parte da humanidade do Pai. O que significa isso, pastor? Jesus, e aí eu quero dar um alerta a você, que quando você estiver conversando com alguém, seja firme nas suas convicções. Essa semana, no grupo de mestrado, um pastor amigo postou que uma pessoa havia pregado que Jesus veio homem e pecou entre nós. Isso é heresia. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Como assim, pastor? Porque Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. E ele foi gerado por Maria. Então ele foi 100% homem e 100% Deus. E não teve pecado nenhum, foi um cordeiro imaculado. Se algum dia alguém falar para você que Jesus pecou, rechace, diga anátema, maldição, esse não é evangelho que seja pregado. Cristo foi o único que viveu entre nós e não pecou. E esse Cristo que se humanizou, esse verbo que se fez carne,
habitou entre nós, esvaziou-se de si mesmo, se tornando forma de homem, morreu entre nós e morte de cruz, uma morte vergonhosa na época. Esse homem jamais pecou, esse homem jamais transgrediu, e ele morreu por mim e por você. É esse Cristo revelado por Deus. E ele diz: eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus é Deus. E aí, um dia, a Blanche me disse que o neto dela queria saber se o homem tinha umbigo ou não, né, Blanche? Como é que Adão, se de Adão tinha umbigo ou não, né? E aí, Adão foi feito a imagem e semelhança de quem? De Deus. Correto, Emerson? De Deus. Jesus é quem? Não é Deus? Jesus não é homem? Está aí a resposta. Se Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus, e Jesus é Deus, e Jesus tinha ou não tinha umbigo, Blanche? Nasceu de uma mulher? Não nasceu? Nós precisamos, irmãos, verificar o Evangelho de forma simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Nós, às vezes, é que queremos complicar o Evangelho. Nós, às vezes, queremos tornar pesado o Evangelho. Nós, às vezes, queremos tornar o Evangelho algo pesaroso. Não. Ser cristão é simples. É você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí você, teu inimigo quer andar 1 milha, anda 2 com ele. Ah, pastor, mas é difícil andar meia, que dirá 2. Mas foi o que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele habitou entre nós, irmãos. Ele foi homem. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo só está dizendo assim: me imite, como eu imito a Cristo. É importante nós entendermos a humanidade de Cristo. Saber que Ele viveu entre nós e não pecou. Foi homem revelado por Deus. E sendo revelado, fez coisas maravilhosas em nosso meio. Conviveu em nosso meio. Comeu no meio de pecadores. Comeu no meio de pessoas que a sociedade abominava. Conviveu com essas pessoas. Foi incapaz de julgar. O único momento na Bíblia em que a Bíblia cita que Jesus escrevia com o dedo na areia foi quando pegaram a mulher adúltera e levaram ela para ser julgada. É interessante a gente observar, né? Eu quero trazer à igreja aqui um pensamento, um raciocínio. Se a mulher foi pega em adultério, o adultério acontece como? Oi? Pois é, porque só ela foi levada, né? Interessante isso, né? E aí eles levam aquela mulher para experimentar Jesus, para ver se eles conseguiam pegar Jesus em algum furo, em alguma situação, né? Só que Jesus é muito inteligente, Jesus é muito perspicaz, Jesus está muito à frente daquilo que a gente pensa, porque eles levam aquela mulher, e aí Jesus fala assim:
aquele que não tiver pecado, só homem que levou, detalhe, né? Só foram os homens que levaram, pegaram ela e levaram, deixaram o outro lá, o cara lá, e levaram ela. E aí Jesus pergunta para eles, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Do mais velho ao mais moço, saiu um por um. Sabe o que Jesus ensina com isso? É que Jesus fala nas entrelinhas. Jesus, ele não precisa ir direto ao ponto. Ele fala nas entrelinhas. Jesus dá a entender assim, aquele que não tiver pecado com ela, atire a primeira pedra. Por quê? Era uma sociedade machista, onde o homem ficou lá no bem bom, a mulher ia ser apedrejada. E Jesus não precisava falar muita coisa. Aquele que não tiver pecado, só que ele só não citou a segunda parte, com ela. Aquele que não tiver adulterado com ela, atire a primeira pedra. Portanto, estavam todo mundo julgando uma coisa que já haviam feito. E aí o que Jesus faz? Ele levanta, para de escrever o dedo na areia, levanta e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Se eles não te condenam, nem eu. E aí ele dá uma orientação, ele não dá uma ordem, ele dá uma orientação. Ele fala o quê? Vai e não peques mais. Esse evangelho que a gente precisa viver, irmãos. Parar de julgar, parar de condenar, parar de apontar o dedo. Nós precisamos vai, meu irmão, libera perdão, libera amor, libera paz. Viver um evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo. Vai e não peques mais. Libera a pessoa, libera. Derrama amor, derrama longanimidade, derrama frutos do Espírito. Vai e não peques mais. Agora, é importante a gente ter o entendimento, e eu já cansei de falar isso aqui, e vou falar quantas vezes for necessário. Pedro, quando chegou para Jesus e falou assim, Senhor, quantas vezes deve se perdoar? 7 vezes? Por que Pedro falou isso? Porque na tradição judaica se perdoava 3 vezes. E Pedro queria dar uma de bom. Eu sou o tal, 7 vezes, eu sou aquele que vai arrebentar. E se a tradição são 3, eu vou perdoar 7. Não é Jesus? Não é isso? Aí Jesus vai, não Pedro, não é só 7. 70 vezes 7. Aí Jesus dá uma lambada em Pedro, né? Para ele aprender a deixar de ser bobo. E aí Pedro, peraí, que história é essa? A nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida de perdão, liberar perdão. Tem um louvor que eu gosto muito que diz assim, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor para você, vai liberar perdão. A gente precisa liberar perdão sempre. Só que, vírgula, 2 pontos, você perdoa, mas você não é obrigado a trazer essa pessoa para o seu relacionamento de novo. Se a pessoa fez 1, 2, 3 vezes, você perdoou, na 4, beleza, está perdoado, mas segue teu caminho que eu vou seguir o meu. E eu te provo na Bíblia. Te provo. Jacó, quando tomou a bênção de Esaú, fugiu. Esaú queria matar Jacó, não queria? Jacó fugiu de Esaú a vida toda. Aí Jacó vai, luta com o anjo no vale de Reobote. Lá o anjo toca na coxa de Jacó, e Jacó vai se encontrar com Esaú. Aí Jacó é medroso, além de tudo é medroso. Manda mulher, os filhos da frente e tal, manda os carneiros, os bois, os alimentos, manda tudo da frente. Por último vai ele encontrar com Esaú. Aí chega lá, eles se reconciliam, não reconciliam?
Aí Esaú vai, Esaú é um guerreiro, Esaú, um homem de guerra. Esaú chama Jacó e fala assim: vamos, Jacó, vamos comigo. Se reconciliaram, fizeram as pazes. Aí Esaú: vamos, Jacó, vamos comigo. Me acompanhe para Siquém, para encontrar com o nosso pai. Aí Jacó fala assim: eu não posso. Você é guerreiro, eu tenho mulher, tenho filhos. Seu passo é mais rápido do que o meu. Vai na frente, a gente se encontra lá. O que Jacó está ensinando com isso? Viva a sua vida. Jacó disse para Esaú: ó, a gente se reconciliou, mas vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. A gente se encontra lá uma hora, mas anda do seu caminho que eu ando no meu. E é assim que a gente tem que ser. Perdoar, liberar perdão, mas viver a nossa vida. A gente não é obrigado a trazer a pessoa para o nosso relacionamento, para dentro da nossa casa de novo. Isso a gente precisa entender. Perdão sempre. Agora, não sou obrigado a trazer a pessoa para o meu relacionamento, para a minha vida. Beleza, tranquilo. Mas, distância. Esse é o papel do crente. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque Jesus fez tudo isso. Jesus, ele agiu dessa forma. Jesus, quando precisava dar uma alfinetada, ele dava alfinetada. Quando ele precisava dar uma palavra branda, ele dava. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Cada discípulo é chamado a fazer experiência semelhante à do Mestre. De certa forma, o discipulado consuma-se quando se atinge a imagem de Deus revelada por Jesus, e mais é transformada em projeto de vida. Quando nós nos aproximamos cada vez mais da imagem de Cristo, nós cumprimos o projeto da vida de Cristo em nossa vida. E é muito importante a gente ter esse entendimento. Os discípulos são chamados a se inspirar no modo de ser da Trindade, nas relações interpessoais. A fé cristã, portanto, está totalmente ligada à ética dos discípulos. No reino de Deus precisamos ter ética. Na casa de Deus, no reino de Deus, precisamos ter ética. E como é que é essa ética? Irmão, minha irmã, você viu como é que o Ângelo estava domingo na igreja? Olha que coisa, como é que pode? Você já orou por ele? Você já orou pelo irmão? É assim que a gente corta, irmão. Porque eu falei pela manhã sobre o vírus chamado pecado, que não existe pecadinho e pecadão. O mesmo pecado do adultério é o pecado da fofoca. É o mesmo. Sabe por quê? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Então não existe. Então a ética, ela precisa prevalecer no nosso meio. Nós precisamos ter ética, respeito pelas pessoas. Quando alguém chegar para você e falar de alguém para você, já orou pelo irmão? Vamos orar pelo nosso irmão? Vamos orar e entregar a vida dele nas mãos do Senhor? Eu passei uma devocional essa semana, que ela não fala, né? Mas é o telefone sem fio, né? Que a pessoa fala uma coisa, aí chega na outra de outra forma totalmente diferente. É assim que chega. E se cortar em você, se chegar a você e cortar, acabou. Morreu. Você quer ver acontecer uma coisa? É você chegar para uma pessoa e falar assim: ó, estou te contando isso, mas não conta para ninguém não, hein? Estou te contando para você, não conta para ninguém não, porque ninguém pode. Você pode ter certeza que vai todo mundo saber. Vai todo mundo saber. Agora, se você falar e não falar nada, ninguém, é bobagem, ninguém fala nada, ninguém lembra.
Parece que quanto mais você fala, pior. Não conta não, é segredo, ninguém pode saber. Aí você imagina o peso do pastor, né? Todo mundo chega para o pastor para falar. E o pastor tem que ficar quieto, porque é gabinete, e gabinete não se fala. Problema de membro não se fala. Então você imagina, mas o pastor está aqui para isso, para ouvir, orar e interceder com você. Então, irmãos, quando chegar alguma coisa até você, a única forma de você cortar, você já orou pelo irmão? Vamos orar pelo irmão? Vamos orar pela pessoa? Vamos parar o que estamos fazendo e vamos interceder? É assim que a gente faz. Eu achei muito bonito outro dia a irmã Ana convidar as irmãs da SAF para orar meio-dia pelos enfermos. E paramos o que estávamos fazendo para orar pelas pessoas que estavam enfermas. E no dia seguinte fizemos de novo. E é assim que a gente tem que ser, irmãos. Tem que estar ligado. Como diz do 220. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Para quem já pastoreou a Julinha, lá no Rio de Janeiro, Matias e Lavínia é tranquilo, tá? Não fica preocupado, não. Você não conhece a Julinha, não sabe a história da Julinha. Então, Matias e Lavínia é café pequeno perto da Julinha. Tá bom? Não fica preocupado, não. Não estou me atrapalhando, não. Mas entenderam, irmãos? É muito importante a gente ter esse entendimento de estar na busca do Espírito Santo, em comunhão. A gente canta na igreja, somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Mas na hora de praticar o amor, não pratica. Na hora de vivenciar o amor, não vive. Na hora de ser amor, não vive. Precisamos ter a consciência e a necessidade da busca de Deus, constantemente. Precisamos ter esse entendimento. Quanto mais reconhece o Deus revelado por Jesus, tanto mais se esforçam por viver o mesmo amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanto mais reconhecem o Deus revelado por Jesus, tanto mais se esforçam por viver o mesmo amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É esse amor, como nós dissemos lá no início. Por ser exato, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor revela-se, por ser amor, invade e fim. Esse Deus que se revelou em Jesus, homem, que morreu na cruz por nós, que viveu entre nós e não pecou, esse Deus está sempre pronto a te perdoar. Está sempre pronto a caminhar com você, a andar com você, a segurar na tua mão e te dar amor, misericórdia, compaixão. É esse Deus que nós precisamos servir e adorar. É esse Deus que nós precisamos exaltar. É esse Cristo revelado por Deus que nós precisamos exaltar. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele tudo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida é um sopro. A nossa vida, nós somos pó, e ao pó voltaremos. E o que nos resta é saber que um dia vamos estar na presença do Senhor, esse Cristo revelado por Deus. E como nos apresentaremos diante desse Senhor? De que forma nos apresentaremos? Precisamos, irmãos, ter um entendimento de uma busca intensa da palavra de Deus. Precisamos abrir a palavra de Deus e aprender a ler a palavra de Deus. Ano que vem, se Deus permitir, nós vamos estar implantando um modo de leitura anual da Bíblia, para que possamos ler a Bíblia em um ano.
eu vou trazer para que a partir do dia 1º de janeiro de 2022 seja distribuído na igreja, para que você tenha uma vida de devocional diária, para que a igreja leia a Bíblia, um desafio da igreja ler a Bíblia durante um ano. E tem um método para isso, para que a gente possa ler a Bíblia em um ano. A gente precisa ter uma vida de devocional, parar o que está fazendo, entrar para o seu quarto, fechar a porta e falar: Deus, eis-me aqui, faça a tua obra em mim, faça o teu querer em mim, que eu possa ser um espelho, brilhar, que as pessoas possam ver em mim a transformação do teu Espírito Santo, que as pessoas possam ver o Deus revelado em mim, que é Cristo. Que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo em você. Que elas possam olhar para você e ver assim: eis aí um verdadeiro adorador da Igreja Presbiteriana de Francisco Morato. Que as pessoas possam olhar para você e ter esse sentimento. Como você é visto na vizinhança? Como você é visto pelos seus filhos? Pelos seus irmãos, pelos seus parentes? Eu estava conversando agora há pouco com meu irmão, agora à tarde, com meu irmão batendo um papo, o meu irmão mais velho. A gente tem hoje um carinho muito grande um pelo outro. Como a gente é visto pelos nossos sobrinhos? Eu tenho 4 sobrinhos. Nossa, mãe, são sobrinhos maravilhosos. Tem um respeito, porque a gente se dá o respeito. Como você é visto pelos seus sobrinhos, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pela sua mãe, pelo seu pai? Ser levado a sério na sua família? Ser levado a sério pelas pessoas que te cercam? Ou você é visto como isso aí é um fanfarrão? Como é que você é visto? Qual tem sido a sua postura diante da sociedade? Porque o Deus revelado em Cristo, Ele se revela em nós. E nós somos a imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem do Senhor. E as pessoas te conhecem como o quê? Você é um evangélico, é um cristão. Eu disse outro dia, né? A minha médica falou, mas... Minha médica é luterana. Ela falou, mas essa palavra evangélico está tão banalizada. Eu falei, doutora Fabiana, não fala evangélico, só fala que a senhora é cristã reformada. Pronto, acabou. Cristã reformada, bonito termo, né? Cristã reformada. Vai fazer a diferença. Mas não é só no nome, não, irmão, é na vida, no testemunho, na vida diária. Na vida diária. A gente precisa ser referencial. A gente precisa fazer as nossas convicções. Eu tenho um amigo no Rio que foi meu gerente, onde eu trabalhei, e hoje ele não tem celular. E eu liguei para ele, falei, mas meu amigo, eu liguei para o fixo dele, né? Mas meu amigo, hoje em todo mundo tem um celular. Até para você pedir comida nessa pandemia, você tem que pedir comida, você pede pelo Zap. Anderson, eu tenho as minhas convicções, eu não vou ter celular hoje nunca, porque eu não quero ter celular. Não quero ter, eu não quero. Eu abomino o celular, não quero. Eu falei, amém, ele tem a convicção dele, eu respeito. Se nós tivéssemos a convicção que esse rapaz tem de não ter um celular, mas de convicção de Jesus Cristo, nada nos abalaria, irmãos. Pode vir tempestade de cá e de lá, mas você está firme, eu tenho a minha convicção, não vou ter celular, eu não vou abrir mão de Cristo, Ele é o Deus da minha vida. Ele é o El Shaddai, meu Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sou a imagem de Cristo.
revelado por Deus, que não pecou, que habitou entre nós, esvaziou de si mesmo e morreu em morte de cruz. Que nós possamos ter esse entendimento de que precisamos conhecer a soberania de Cristo em nossas vidas, o senhorio de Cristo em nossas vidas, e saber que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que somos totalmente dependentes da sua vontade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, irmão, se você não crê, você já está julgado. Se você não crê, você já está condenado. Precisamos ter uma experiência com Cristo. Precisamos agir com a nossa vida e ter uma experiência diária. Eu quero desafiar a você a ter a sua experiência com Deus. Não queira ter a minha experiência com Deus. Você não vai gostar nada de ter a minha experiência que eu já tive com Deus. Você não vai gostar nada de saber o que eu já passei na minha vida, das minhas experiências com Deus. Não queira ter a minha experiência. Não queira ter a experiência da Lília. Tenha a sua experiência. Busque ter a sua experiência. Eu tenho certeza que ela será única. Será magnífica. Agora você precisa buscar. Você precisa achar o seu caminho. Mas você só vai encontrar se você entrar para a sua porta, fechar o seu quarto, fechar a sua porta, em silêncio, falar com seu pai em secreto. E em secreto, seu pai vai falar contigo. Que Deus nos abençoe.